Já gravando. Então, gente, lei de causa e efeito, que é a continuação do estudo da lei de liberdade, né? Nosso segundo ano da Escola de Estudo Sistematizado. Então, vamos. Nós temos a lei de causa e efeito, que é o princípio, né, de ação e reação. Todos nós temos, ela é baseada nesse princípio aqui, ó, de ação e reação. Toda ação que fazemos gera uma reação. Então, isso está na natureza, né? Isso está no universo, faz parte da lei de Deus. Então, tudo aquilo que a gente faz... Como diz, é a lei do retorno. É a ação que você faz. Tudo que você faz gera uma reação. Como a gente já estudou lá o bem e o mal, lembra disso? Sim. Então, quando a gente faz uma ação boa, qual que é a reação boa que a gente vai ter? Vai ser uma reação ao contrário à nossa boa. Manuel, mas às vezes eu faço bem e a pessoa é ingrata, né? Mas você... A reação não é somente aquela que você está vendo. Existe, o Espiritismo ensina pra gente que tem muita coisa além daquilo que a gente acredita e vê no primeiro momento. Porque todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, elas ficam gravadas no nosso perispírito. Então, a gente consegue gravar e a nossa evolução espiritual é resultado dessas ações e das reações que recebemos devido às ações infelizes ou felizes que fazemos. Então, toda ação gera uma reação. Nós temos na doutrina espírita, nós temos um livro que é esse aqui, ó, O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, ele tem aqui um capítulo que fala bastante sobre essa questão de como funciona a lei de ação e reação, num capítulo que fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Está aqui nesse livro do Céu e o Inferno. Que lá ele mostra um tratado que é jurídico, tratado jurídico de Deus, falando de como que nós, a partir do momento que cometemos um erro contra a lei de Deus, nós iremos colher a reação que é contrária àquela ação que nós fizemos. Então, quando você faz uma atitude pensando que não tem consequência nenhuma, que ninguém está vendo, está errado, né? Você que pensa que ninguém está vendo. Nós já falamos daquele anel de Gilles, lembra daquilo lá que nós falamos? Que era o anel da invisibilidade, em que você falasse assim, não, agora eu sou invisível, eu tenho esse anel e com esse anel eu sou invisível. Então, eu invisivelmente, se ninguém está vendo, eu faço aquilo que me dá na cabeça, né? Então você abusa justamente do seu livre-arbítrio para fazer as coisas. Ou quando você está numa sociedade, ou em família, ou em amigos, ou está na casa espírita, seja onde seja, você olha e fala assim, não, tem alguém do centro aqui? Não, então aqui eu posso fazer isso. Eu sou livre para fazer isso. Lei do engano. Porque a lei de ação e reação, ela mostra para a gente que tudo que causa algum dano, deverá também você ser responsabilizado por esse dano e colher o efeito dessa sua ação. Então, apesar de você chegar e falar assim, não, aqui não tem ninguém, eu vou fazer isso. Não vai dar problema nenhum. Pode não dar problema nenhum para você perante o julgamento das pessoas que convivem com você. Encarnados, né? Os encarnados. Os que te conhecem, mas não estão vendo aquela sua atitude. Mas e os desencarnados, que nem você falou? O desencarnado está vendo.
Tá vendo? O obsessor tá Principalmente os vendo. do mal, né? O obsessor está vendo, se ele não está vendo, ele está incentivando Uhum. você ir lá e fazer aquela coisa errada. E como nós somos pessoas fracas, e lembra que nós estudamos sobre a fatalidade, sobre as provas e as expiações, nós às vezes somos colocados em situação da vida que nós estamos no meio propício para a prova. Dá para entender? Somos ruins na prova de somar? Somos. Várias vezes a professora deu prova de soma e a gente errou. Até a gente aprender, né? O que vai passar, acontecer? né? Você não vai passar de ano e adivinha qual vai ser a próxima prova do ano que você vai ter que repetir? Somar, né? A de somar. Então a gente cria as circunstâncias que são necessárias para que a gente mesmo evolua. Aprenda. E Deus é bom e é Pai e nos ama e nos dá essa possibilidade de superar os nossos vícios. Para que a gente possa angariar o que? Virtude. Mas é através do que? Da superação das nossas imperfeições. Então, a lei de causa e efeito, ela mostra para nós que apesar de não verem, apesar de as pessoas não estarem vendo, o Espiritismo nos ensina que Deus vê tudo. Pronto. Olha o cara chato aí de novo. Deus. Quer dizer então que meu pai e minha mãe não vai ver, meus filhos não vão ver, minha mulher não vai ver, eu vou fazer e ninguém vai ficar sabendo, mas os espíritos, vai lá, os obsessores, mas eles estão do lado de lá, não tem problema, mas Deus está vendo. E no que Deus está vendo, Ele vai nos chamar à responsabilidade desse ato. Vai ter aquela ação, uma relação, vai ter um efeito, vai ter uma causa e somos responsáveis por isso. Então, o que a lei de liberdade nos ensina nesse aspecto? Que nós, ao fazermos alguma coisa, temos que bem saber que, se estivermos fazendo algum ato que esteja prejudicando a nós, às vezes a gente prejudica a nós mesmos. Sim. Como assim, Manuel? Não entendi. Um exemplo. Você se droga. Está prejudicando. Você está prejudicando. Você faz um abuso de alguma coisa. Você está se prejudicando. Você é diabético, não pode comer aquela barra de chocolate, você vai lá e come. Né? Você está se prejudicando. Então, quer dizer, nós mesmos estamos nos prejudicando quando prejudicamos os outros. A nossa atitude, o nosso julgamento prejudica aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa específica. A gente fala, mas eu fiz mesmo. Não, tudo tem consequência. Tudo pode gerar alguma coisa que faz com que a gente se arrependa. Por exemplo, lembra do André Luiz lá no nosso lar? Lembra lá do grupo do Samaritano? Quando ele encontra com aquele amigo que tinha sido inquilino do pai dele, né? E lembra quando ele encontra com a moça que era empregada, que era filha dele, lembra da empregada que trabalhou na casa dele? A vergonha que ele passou. Então, quer dizer, do outro lado da vida, somos chamados a conviver com as pessoas que prejudicamos. Se a pessoa que nós prejudicamos nos perdoou, beleza. Mas e o coração nosso? A gente fica com sentimento de culpa, A gente ainda não se perdoou. Então, quando a gente ainda não se perdoa, a gente é chamado pela consciência ao reparo, que é a expiação. É você expiar, você ir e conviver novamente com aquela pessoa, passar por aquela mesma estrada, para ver se você passou ou não nessa aula, se você foi aprovado ou não. Então, inclusive tem uma passagem de Jesus que fala, né, quando Pedro, né, vai lá e corta a orelha do guarda, né, romano que foi prender. Lembra que Jesus falou, mete a tua espada no seu lugar, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O que será? É isso. É o quê? Lei de causa e efeito. É igual Ação, o mais velho fala, ação. né? Com o ferro que a gente fere, com ele ferro será ferido, né? ferido. Então, é para que a gente possa aprender que
Aquele que, Manuel, então Jesus falou que se a gente fizer isso, então nós estamos danados, estamos danados. Claro, evidente, o Espiritismo nos ensina que nós temos agravantes e atenuantes. A gente pode agravar essa situação, como a gente pode atenuar. Como é que eu faço isso, Manuel? A gente pode, unicamente depois de estarmos arrependidos, a gente começa a agir corretamente com aquela pessoa, fazer o bem, ou naquela situação, e a gente, ao se arrepender, a gente tem atenuado isso. Quer dizer, não, já não vai ser mais morto, mas vai perder uma mão. Vai. Deu para entender? Olha, morrer era para você morrer, mas olha, vai ficar só pela mão. Tá bom? O que vocês acham? Tá bom, né? Tá ótimo, né? Porque você atenuou. Sim. Agora, quando tem o agravamento? O agravamento é com a gente, além de fazer o mal, a gente continua naquela mesma batida de fazer o mal, agindo no mal e causando efeitos danosos para nós e para o próximo. Para o próximo, né? O Divaldo, ele tem uma história, vocês conhecem a história do menino que ele pegou das milhares de crianças que ele cuidou na Casa do Caminho? Ele teve um menino que foi filho dele, que ele conta que ele, na última encarnação, ele era um assassino. Ele era um assassino, Cristo. E ele pegou o menino bem pequeno. Ele conta lá, não me lembro bem como é que ele pegou a criança tinha sido abandonada, né, como todas, e ele pegou para criar. E a criança foi crescendo. E no que ela foi crescendo, era um menino que ele, com 3, 4 anos de idade, ele era muito rebelde, muito nervoso e violento. E dava para se ver isso. E ele, ao olhar, né, a Joana falou, olha, esse aí tem que ficar esperto com ele. Porque esse aí ele foi o quê? Um assassino. Então, Divaldo sabia disso. E teve uma vez que as empregadas que trabalhavam, né, as pessoas que trabalhavam, que cuidavam das crianças, ajudavam lá na Casa do Caminho, chegaram e procuraram o Divaldo e falaram, Divaldo, estou com medo desse menino. Ele falou, medo do menino de 4 anos de idade? Vamos ver o que é. Aí foram ver. Aí olharam e falaram assim, ele estava preparando, pegou um pedacinho de ferrinho lá e estava preparando uma faca. Meu Deus, ele mesmo fazendo Ele mesmo fazendo lá uma arminha. Aí o Divaldo olhou para ele e falou assim, o que você está fazendo? Porque eu vou matar. Meu Deus. Eu vou matar que eu quero ver o sangue quente na minha mão. Olha a expressão que o menino usou com ele. Aí o Divaldo pegou e falou assim, tá bom, vem. Então você faz o seguinte, você vai até fazer isso, mas depois que você vir comigo, eu te ajudo, porque você é muito pequenininho, você não vai conseguir fazer nada. Aí catou ele e a faquinha dele levou lá para os afazeres, lá para onde o Divaldo estava, e deixou o Divaldo lá junto com o menino. E deixou o menino, senta aí que daqui a pouco a gente vai lá matar. E deixou ele quieto. E o menino ficou ali, ficou vendo o Divaldo tratar de um, cuidar de outro, fazer o bem para um, fazer o bem para outro. E ele ficou vendo aquilo ali. Aí depois o Divaldo fala que depois de 1 hora e meia dele, ele já viu que ele já estava mais calmo, que o menino era muito nervoso. E agora, vamos resolver aquele negócio? Não, tio Divaldo, deixa para lá. E ali, ele foi acompanhando. Aí o Divaldo fala que ele juntou na gaveta dele lá mais de não sei quantas facas, mais de não sei quantas armas que ele desde pequenininho Fazia, meu Deus. E ele falava que ele tinha raiva, ele queria ver o sangue correr. Sim. E aí, quando o Divaldo conta que quando ele estava com 18 anos, ele pediu justamente, ele nunca fez nada, nunca cometeu nada, porque o Divaldo estava junto dele. E o amor que o Divaldo cuidava dele. E aí, quando ele estava com 18 anos, ele pediu a emancipação para poder sair da instituição. Aí o Divaldo chegou para ele e falou assim, olha, eu te dou a emancipação, só que é o seguinte, você tem que prometer uma coisa para mim. Ele falou, o quê? Que o dia que você quiser matar alguém, não mate. Você vem até aqui e me mate. Mas não mate essa pessoa. Aí o menino virou e falou assim, mas, tio, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Você é a pessoa que eu mais amo na face da terra. O senhor falou assim, combinado? Me promete? Aí o menino prometeu.
E aí seguiu a vida. Aí o Divaldo conta que ele acabou virando um artista plástico, né? Como se expressando de outra maneira. Ele foi se expressar de outra forma, né? Acabou tendo sucesso e tal. E aí ele vai encontrar com o Divaldo, ele chega e vê, ele foi lá visitar o Divaldo. Quando o Divaldo viu, ele falou: você veio para me matar? Aí ele falou: não, de jeito nenhum, de forma alguma. Você é a pessoa que eu mais amo. Então o que é? Aí ele chega. O exemplo do Divaldo. É o exemplo do Divaldo de amor. E aí ele fala que nunca faltou vontade para ele fazer aquilo. Só que quando ele tinha raiva das pessoas que eram do meio dele, pessoas de muito dinheiro que humilhavam os outros, e ele tinha sido muito humilhado, aí teve horas que ele falou: vou lá e vou resolver. Aí Só que ele Divaldo. lembrava das palavras do Divaldo. E ele falava assim: não, eu não vou matar. Eu combinei que eu ia ter que matar o Divaldo, isso não merece. E aí ele foi dominando o que é uma tendência dele. O instinto, né? Então, esse exemplo do Divaldo é interessante, que conta a luta que nós temos das nossas imperfeições, que todos temos. Só que aquele menino era um assassinato, uma coisa muito grave, mas a gente é a barra de chocolate. A gente cada um com a sua dificuldade. E a partir do momento que a gente age nessas coisas erradas, a gente está prejudicando a nossa. Prejudica os outros, né? E quem é que ganhou isso? Ganhou isso foi quem? Esse espírito que o Divaldo, com muito amor, conseguiu o quê? Segurar o ímpeto dele. Legal, né? Parece que acabou casos assim, dessa lei, desse princípio de ação e reação. Tem aqui, ó, para estudo, temos alguns casos aqui que esboçam como é que funciona. Tem um livro que é o Contos desta e de Outra Vida, do irmão X. Olha a história. O rio transbordava. Aqui e ali, na crista espumosa da corrente pesada, boiavam animais mortos e deslizavam toras e ramarias. Vazantes em torno davam expansão de crescente lençol de massa barrenta. Famílias inteiras abandonavam casebres sob a chuva, carregando aves espantadiças, quando não estivessem puxando algum cavalo magro. Parece que é coisa que a gente viu lá no Rio Grande do Sul, né? Ou lá em Minas, lá, né? Quando estourou a barragem. Quirino, um jovem barqueiro de 26 anos, lá no sertão, ruminava um plano sinistro. Não longe, numa casinha fortificada, vivia Licurgo, conhecido usuário da redondeza. Todos sabiam que era proprietário de uma pequena fortuna que ele guardava em casa. Vigilante. Ficava olhando, ficava sempre. Todo mundo sabia, entendeu, né, a história? Ele pensou: opa, tá a pandemia aqui, tá alagando tudo. Ele lembrou e falou: rapaz, que é uma oportunidade de eu ir lá roubar o velho, né? Olha só o que ele estava ruminando, né? A ideia que ele estava pensando. E, no entanto, ele olhou que ele estava sozinho, já envelhecera, né? E vivia sozinho. E não aguentava nem com ele. Aí ele pensava assim: o velho, dizia Quirino para si mesmo, será atingido na certa. É a primeira vez que surge uma cheia dessa. Agarrado aos próprios afazeres, ele vai ser levado de roldão e as águas vão acabar com tudo. Por que eu não posso me beneficiar? O homem já passou dos 70 mesmo, vai morrer de uma hora para outra? Se não for hoje, será amanhã, depois de amanhã. E o dinheiro? Não serviria para ele, mas para mim que sou moço me serve. Nossa. O aguaceiro caía sempre, a tarde estava fria. O rapaz hesitante bateu a porta da choupana onde estava a da casa de Licurgo. Seu Licurgo, seu Licurgo! E ante ao rosto assombrado do velhinho que assomava à janela, informou: se o senhor não quer morrer, não demore aí, né? Mais um pouco tempo as águas vão chegar aqui e todos os vizinhos já se foram. Não, respondeu o proprietário. Moro aqui há muitos anos e tenho confiança em Deus e nesse rio, não vou sair. Venha, eu vim te fazer um favor. Agradeço, mas não sairei. Tomado de criminoso impulso,
O barqueiro empurrou a porta mal fechada e avançou sobre o velho, que procurou em vão reagir. Deu para entender a cena? Não me mate, assassino, Licurgo gritou, né? A voz rouquenta não durou muito sobre os dedos robustos do jovem. Quirino largou para o lado o corpo adormecido, como traste inútil, arrebatou o pequeno molho de chaves do guarda-cinto e em seguida farejou os escaninhos, gavetas abertas e achou moedas antigas e diamantes, sobretudo diamantes. Enseguecido de ambição, o moço recolhe tudo que acha e a noite chuvosa descera completa. Quirino toma os despojos da vítima num cobertor e em minutos deixa o cadáver mergulhar no rio. Logo após, volta à casa despovoada, recompõe o ambiente e afasta-se carregando a fortuna. Passado algum tempo, o homicida não vê que em sua sombra lhe esgueira a retaguarda. É o espírito de Licurgo, que acompanha o tesouro. Quer dizer, o Licurgo, desencarnado, com ódio, continuava atrás dos diamantes dele, que era dele. Pressionado pelo remorso, o barqueiro abandona a região e instala-se em grande cidade, com pequena casa comercial e casa-se, procurando esquecer o próprio arrependimento, mas recebe o velho Licurgo reencarnado como seu primeiro filho. Meu Deus, olha. Aí você fala assim, como é que é? E aí? É. Nossa. É uma das histórias. Quer dizer, um ato errado do passado, muitas das vezes, vem à sua família. Vem à tona, né? No futuro. Aquele que você prejudicou em outra vida. É a lei de ação e reação. Vai ser um filho pouco problemático? Não. Não vai ser. Não vai ser fácil, não. Não vai ser nem um pouco fácil. Tem mais história? E na mesma encarnação, né? E na mesma encarnação. Quer dizer, ele poderia ter outras coisas para fazer, mas o negócio foi tão que a espiritualidade vai resolve agora. Não, vai ser agora. Resolve agora. Segundo caso, dívida agravada. No livro Ação e Reação, do André Luiz, conta que o assistente Silas interrompeu a operação socorrista e falou com o bondoso. Temos aqui asfixiante problema de conta agravada. E designando a jovem mãe, agora extenuada, continuou. Marina veio de nossa mansão para auxiliar Jorge e Zilda, dos quais se fizera devedora. No século passado, interpôs-se entre os dois quando recém-casados, impelindo-os a deploráveis leviandades que lhe valeram angustiosa demência no plano espiritual. Depois de longos anos de padecimentos e desajustes, permitiu o Senhor que muitos amigos intercedessem junto aos poderes superiores, para que se lhes recompusesse o destino, e os três renasceram no mesmo quadro social, para trabalho regenerativo. Quer dizer, ela tinha se metido no meio dos dois, e eles tinham voltado todos para reencarnar junto. Só que agora, Marina, a primogênita do lar da nossa irmã Luísa, recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor, que assim desenvolveu ao calor do fraterno carinho, mas quando moças feitas há alguns anos, eis que o segundo programa de serviço traçado antes da reencarnação. A jovem Zilda reencontra Jorge e reatam instintivamente os elos do passado. Quer dizer, eles voltariam a conviver em família. Amam-se com fervor e confiam-se no noivado. Marina, porém, longe de corresponder às promessas esposadas antes no mundo espiritual, quer dizer, ela devia ter prometido. Não, pode me expor, lembra que a gente falou da exposição? Pode me expor na mesma situação que dessa vez eu vou conseguir. Eu vou dar nota 10 para mim. Pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem no silêncio da renúncia, construtiva amparando a sua irmã, outrora repudiada esposa, nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofereceria, passou a maquilar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. Lá está ela de novo, fazendo a mesma coisa. Completamente cega e surda aos avisos da sua consciência, porque fica na nossa consciência. Meu, não faz isso, você já errou nisso aí. Você já, sabe a voz interna, né? Completamente cega, né?
Ela começou a envolver o noivo da irmã em larga teia de sedução e atraindo para escuso objetivo de apoio de entidades caprichosas e enfermiças, por intermédio do auxílio de vampiros desencarnados. Quer dizer, aí misturou tudo. Faz as festas, né? Cuja companhia alicerçara sem perceber, e Jorge, inconscientemente dominado, transferiu seu amor por Zilda, simpatia por Marina, observando a nova afetividade que lhe crescia assustadoramente no íntimo, sem que ele mesmo pudesse fazer controle. Decorrido breves meses, dedicaram ambos a encontros ocultos, dos quais se comprometeram um com o outro na intimidade. Zilda notou a modificação do rapaz, quer dizer, a irmã notou. Eles estavam noivos. Mas procurava desculpar-se com a indiferença, falando de trabalho, né, de coisas. Jorge, se aproximando, né, 2 semanas para a realização do casamento, surpreende a pobrezinha com inesperada e afetiva confissão. Jorge fala para ela que, na verdade, né, Tá gostando da irmã. gostava da irmã. Meu Deus. E não lhe nega admiração e carinho, mas que acha melhor, né, seguir com a Marina. O que você acha que vai acabar essa história? A noiva história se preterida repetiu, né? sufoca o pavoroso desapontamento, que subjuga e aparentemente não se revolta, ela não se revoltou. Mas introvertida e desesperada, consegue na mesma noite o entendimento, do entendimento, a dose de formicida que põe fim à sua vida física. Ela não tinha feito isso na outra encarnação. Mas nessa ela fez. Ela tinha perturbado-se mentalmente, mas não tinha feito. Só que nessa encarnação que ele está falando, o que aconteceu? Foi pior. Ela foi pior. Quer dizer, agravou. Alucinada de dor, Zilda desencarna e foi recolhida pela nossa irmã Luísa, que já se achava antes dela nesse mundo, admitida na mansão pelos méritos. A genitora desditosa rogou amparo dos nossos maiores. Na posição de mãe, apiedava-se de ambas jovens, de vez que a filha traidora aos seus olhos é mais infeliz do que a filha escarnecida, embora essa última tenha adquirido o grande débito do suicídio. Então, mais uma história que é o quê? Agravou. Quer dizer, às vezes a gente faz uma ação e vai ter a reação, a gente vai, e é aquilo que nós falamos, a gente, em vez de você resolver, você piora. E isso, você acha que é no mundo de que jeito? Você acha que tem mais casos disso aí ou não? Muitos. Que a gente está na mesma prova. Como você pode provar que você aprendeu a lição? Deixa eu pegar mais água. Você fazendo a mesma situação e tendo uma resposta diferente. Mas será que é só você falar assim, não, eu vou fazer o mesmo erro? Mas será que aquele mesmo erro que você vai cometer, será que o efeito não vai ser pior? Que é o caso do agravamento. Porque já é a segunda vez, né? Ou sabe Não, mas é o caso do agravamento. Uhum. Você acha assim? Vamos supor o Jorge falou assim, eu já pisei mesmo, já escorreguei no tomate, ela é a Maria, né? Já escorregamos uma vez, vamos escorregar de novo? Não deu problema. Deu problema, mas vai. Que problemão que foi? Não foi. Só que aí ocorreu o quê? O agravamento, piorou mais ainda a situação. Porque além de desequilibrar, agora ela também virou suicídio. E ele tem culpa nisso. Nossa, Ambos. tem Ele e a irmã. piorou também para ele, né? Ambos têm a situação agravada. Os 3 erraram de novo. Tem um terceiro caso, dívida e resgate. Quem será que chegou por aqui? Chegou. Quer sentar aqui, Mariana? Quer assistir a aula? Dívida e resgate. Fecha aí, tá? Fechou aí? Dívida e resgate. No livro Contos e Apólogos, o irmão X conta o seguinte caso. Presta atenção nesse caso. Na antevéspera do Natal, Dona Maria Augusta Corrêa da Silva, senhora de extensos haveres, retorna à sua fazenda às margens do rio Paraíba,
após quase um ano de passeio repousante na corte. Nessa época o Brasil era governado pelo Império, tá certo? Era o Dom Pedro II. Acompanhado de numerosos amigos que lhe desfrutavam festiva hospitalidade, a orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 62 cativos de sua casa, sorridentes e humildes, que lhe pediam a bênção. Está entendendo? Uhum. Ela chegou na mansão dela, lá na fazenda, e os escravos todos foram lá saudá-la. Faziam fila e pediam a bênção. Para pedir a bênção para ela. Na sala grande, nobremente assentada, em velha poltrona com largo estrado, que lhe permitisse o mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de complacência à distância para cada servidor, que exclamava em joelho: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Você entendeu? É legal? Eu vou fazer assim, né? Louvado seja, acentuava Dona Maria com terrível severidade e a transparecer-lhe a voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços e crianças desfilavam-lhe boas-vindas. Contudo, em ângulo recuado, pobre moça mestiça, sustentando nos braços duas crianças recém-nascidas, gêmeos, sob feroz atenção de um capataz desalmado, esperava suas vezes. Quer dizer, todo mundo lá e ela por último. Foi a última a se aproximar para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se emperdigada, chamou para junto de si o homem, né, que seguia de perto a jovem escrava, e antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, falou-lhe duramente: Matilde, guarde as crias na senzala e encontre-me no terreiro. Precisamos conversar. A interpelada obedeceu sem licitação. E, afastando-se do recinto na direção do quintal, Dona Maria Augusta e o assessor, de azorrague em punho, cochichavam entre si. Quer dizer, eles foram cochichando e ela atrás. Né? No grande pátio, a noite agora amordalhada em sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender a ordenação recebida. Acompanha-nos, determinou a Dona Maria asperamente. Guiada pelo rude capitão do mato, e as duas mulheres abordaram a margem do rio transbordante, o rio Paraíba. Nuvens formidandas coavam no céu os medonhos rugidos de trovões remotos. Derramavam-se o Paraíba em soberbo espetáculo de grandeza, dominando o vale extenso. Dona Maria pousou o olhar coruscante na mestiça humilhada e falou: diga de quem são as duas crias, nascidas na minha ausência. Está dando para entender o tramo? Aí ela responde: do Inhozico, senhor. Miserável, bradou a proprietária, meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue essa infâmia. Não posso, foi a resposta dela. A patroa, encolerizada, relanceou o olhar na paisagem deserta e bramiu rouquenha: nunca mais verá essas duas crianças que eu odeio. Olha a ação e depois você vai ver. Ela pede, né? Nunca mais verá as crianças. Assim, sou infeliz. Não me separe dos meus meninos. Não me separe dos meninos, pelo amor de Deus. Não quero você mais aqui. Essas crias serão entregues à vida. Não me expulse, Sinhá. Não me expulse, desavergonhada. De hoje em diante você é livre. E depois de expressivo gesto para o companheiro, acentuou irônica: livre, poderá trabalhar no outra parte e comprar esses rebentos. Malditos. Matilde sorriu em meio a um pranto copioso e exclamou: ajude-me, Sinhá. Se é assim, darei meu sangue para reaver meus filhos. Está entendendo? Ela ainda deu uma esperança para ela. Agora você está livre. Olha só. Dona Maria indicou-lhe um Paraíba enorme e sentenciou: você está livre, mas fuja da minha presença. Atravesse o rio e desapareça. Como que ela ia atravessar o rio? E as crianças? As crianças já tinham levado para vender.
Você está entendendo? Ela levou ela lá na beira do Paraíba e falou: agora você está livre, tá? Só que você tem que sair daqui nadando, chega do outro lado de lá e está livre. E o Rio Paraíba não é um riozinho assim, não, gente, é o Rio Paraíba. Rio Paraíba. Sim, assim não. Tenha piedade da sua cativa. Ai, Jesus, não posso morrer. Mas há um sinal da patroa, o capataz estalou o chicote no dorso da jovem que oscilou em defesa, caindo na corrente. Socorro, socorro, meu Deus, valei-me, nosso Senhor, gritou a mísera, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas o cadáver de mulher descia o rio abaixo ante ao silêncio da noite. 100 anos se passaram. Aí vem o quê? A reação. A reação. O A ação e a efeito. reação. Beleza? 100 anos se passam. Na antevéspera do Natal também, só que de 100 anos depois, 1956, Dona Maria Augusta Corrêa da Silva, reencarnada agora na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas. Mostrava-se noutro corpo de carne com que mudara a vestimenta, mas era ela mesma, com a diferença de que, ao invés de rica e latifundiária, era agora apagada mulher com rigorosa luta para ajudar o marido na defesa do pão. Sofria anular as privações dos escravos dos outros tempos. Era a mãe padecendo aflições e sonhos e meditava nos filhinhos ante a expectativa do Natal, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. O horrível temporal desabava na região. Alagara-se tudo em derredor da casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir-se, o reduto doméstico avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiram, sempre em turbulhão envolvente e destruidor, arrastando tudo que se opusesse à margem. Diante da ex-fazendeira, erguia-se um rio inesperado, imenso, e em dado instante, esmagada de dor, ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou no caudal, gritando em desespero as mesmas frases: socorro, socorro, meu Deus, valei-me, nosso Senhor. Todavia, decorrido alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia corrente abaixo ante o silêncio da noite. A antiga setiante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraía perante a lei. Tem coisas que a gente não entende, né? Hoje você vê uma reportagem dessa, Exatamente. aí você fica, Como nossa, pode Deus? Como pode uma mãe? Coitada da mulher, só A ela mulher. morreu, sabe? A mulher, que história triste. Você sabe, Manuel, que há uns anos atrás eu atendi uma paciente e ela falou pra mim que a irmã dela deu à luz a 2 meninos surdos, cegos, consequentemente mudos. 2, com diferentes idades. E os meninos eram assim. E ela me falou, na hora eu fiquei, não te falar, eu fiquei pensando no que esses meninos pediram para poder reencarnar. Ou pediram, foi imposto. Não se sabe. Não se tinha sabe. escapatória. É aquela história, porque nós falamos o seguinte, que a gente sempre fala nas aulas. Nunca use o conhecimento do espiritismo para julgar a vida de ninguém, Não. inclusive a sua. Porque você não tem conhecimento, você Você não esqueceu. Dentro de você existem vozes que falam forte. Só que você não sabe o que Eu fiquei quieta, ela só É. falou e eu fiquei pensando, nossa, que difícil, né? Que difícil. Eu conheço uma família Que do norte, difícil. né? Ela é irmã e prima do marido da minha tia. Eu chamo ele tio também, foi os que me criaram, né? E ele nasceu 2 meninas, surda e muda. Eles são primos, legítimos, e casaram, né? Aí eles acreditam que é por causa disso. Não. Aí nasceu 2 meninas surda e muda, Não, mas e o teve entendimento, outro. o entendimento, Cícera, o entendimento que a gente tenta tirar dessas situações, eles são completamente inúteis e sem nenhuma base de nada, porque nós não sabemos qual que é a história que tem, qual foi a ação que está gerando aquela reação. O que a gente tem que ter e fomentar nas pessoas é o quê? Acredite em Deus e na sua misericórdia e na sua bondade, porque Deus está lhe dando a oportunidade de resgatar o débito do passado.
Mas Manuel, que situação de sofrimento e dor. Claro, se você causou o sofrimento e a dor numa vida do passado, o que você vai estar reclamando da situação dolorosa e crítica que você está passando agora? Muito pelo contrário, você tem que ter fé em Deus para te pedir forças. Para O livro sempre fala isso para nós. né? Eleva o teu pensamento a Deus e pede esperança, fé e força para que Deus te dê isso, para que você supere as suas más tendências, supere aquela prova difícil, perante o quê? A recuperar o quê? A sua conta a ser paga na contabilidade divina. Então, se nós conseguíssemos, vamos conversar do caso da Dona Maria lá, né? Se na lei de liberdade a gente já sabe que nenhum irmão nosso deve ser escravizado, já começou errado a história. Sim. Tudo bem? Sim, ela tem um monte de escravo, né? Exatamente. Quer dizer, entendeu? Se fôssemos todos conhecedores da lei, todos caminhando firmemente a passos para a perfeição, nós olharíamos aquela situação diferente. Ah, não, mas eu sou boazinha e vou dar a liberdade para ela. Aí bota ela naquela situação e fala para ela que ela está livre. Ela estava matando, mas eu não matei. Ela que se matou. É ela que se matou, eu não matei ela. Mas foi ela que Mas matou, né? perante a consciência dela, ela achou que estava certo. Só o capataz saberia da história. E Deus? É aquelas coisas que a gente faz achando que está com o anel de giz na mão, né? Falando, não, ninguém vai saber, só quem está sabendo aqui é o capataz. Mas Deus está sabendo. E Deus sabendo, levamos isso conosco e chegamos na outra reencarnação. Com a situação difícil. Então a gente, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente vendo todos esses casos, que a gente fala, por exemplo, não julgar, não julgue nunca. Porque você não sabe. Mas só que nós olhamos e vemos a situação que às vezes a pessoa ela está numa situação que ela está fazendo um resgate difícil. E no que ela está fazendo aquele resgate difícil e a gente está do lado, vai falar que você não conhece ninguém numa situação dessa. Não conhece? Então, se você conhece, você tem que... Como eu devo agir, Manuel? Você tem que agir de que forma? Fomentando ela a ter esperança, fé. Não, você vai conseguir. Vamos supor que aconteceu isso. É uma desgraça, né? Uma fatalidade. Aí a gente volta na última aula. Tudo isso, mas que não existe. Na verdade é o quê? É nós ressarcindo a lei de Deus lá nos nossos erros. A gente tem que apoiar quem fica. A gente tem que apoiar quem está passando por isso. A gente tem que olhar para ele e falar assim, tenha fé em Deus. Mas como é que eu vou ter fé em Deus, né? Ele vai perguntar para você. Como que eu posso ter fé em Deus? Acredite, Deus é misericordioso. É que você não está entendendo aonde que está a misericórdia de Deus. Qual que é a maior misericórdia que Deus pode fazer numa situação dessa? É nos dando a oportunidade de pagar a conta que nós angariamos errado, no erro. Era melhor que a gente o que tivesse feito? O que seria melhor? Seria melhor o quê? Seria melhor que a gente se arrependesse e chegasse na espiritualidade falando o quê? Olha, eu quero pagar. Mas como você paga uma coisa dessa? Só vivendo. Às vezes você tem que cortar na carne. É verdade. Às vezes você tem que cortar na carne. E Deus é ruim por causa disso? Não. Quem é que procurou essa Deu lei? oportunidade, né? Está te dando a oportunidade de pagar, zerar o débito. E você não faz porque não quer, porque você Ela estava indo simplesmente lá acha na que está unidade certo. aprender a se comunicar com os meninos. Porque ela tem uma parte só para reabilitação, né? E ela tinha comentado, ela sentou lá no balcão, comentou, e ela estava indo lá aprender. Porque como eles são surdos e são cegos, e automaticamente eles não vão aprender a falar, então ela precisava de um jeito de educá-los. E aí ela estava dando essa força para nós. Tem uma Porque história. só mudo e surdo ainda tem o gesto, né? Às vezes a limitação Cego. física, mesmo assim, o espírito revoltado e rebelde com a situação dele, ele pode fazer o que ele quiser. Tem um caso do Chico, que o Chico falava que ele sempre visitava uma família que tinha uma criança que tinha nascido com deficiência, ele tinha a mão colada, Ah, sim, eu vejo essa né? Colado, as pernas sem condição, mas ele já estava pensando Como se matar. de como se matar. E ele também não tinha condição nenhuma de se comunicar. Mas na mente dele ele já queria.
Aí acontece aquela desgraça e ele é amputado as pernas. E aí ele desesperado chega e fala, meu, que tamanha dor. Aí o Emmanuel vira para ele e fala assim, mas você não sabe? Ele pequeno nessa idade aí já estava pensando num jeito de se atirar debaixo do trem. Ele tinha reiteradas vezes se suicidado. Então, como nós não conhecemos, é difícil a gente usar o nosso conhecimento do Espiritismo para definir a razão e a causa e efeito da vida de todo mundo. Não, cuide da sua. Tenha a responsabilidade da sua e daquelas pessoas que você convive e apoie aqueles que estão passando por provas. Porque a mais difícil é a prova que nós estamos passando. Mas a tua prova perante a um amigo não é prova. Teu amigo é teu irmão. Ele olha para você e fala assim, não, essa dificuldade sua eu te ajudo. Por isso que um quer ajudar o outro. Porque aquilo que é peso e difícil para você, para mim não é. Então eu consigo te ajudar. Porque essa dificuldade sua, eu não tenho essa dificuldade. Não é nada para mim. Como a minha dificuldade, que para mim é muita, porque eu falhei, né? Eu falhei na minha prova, para mim é muito difícil, para você é fácil. É uma brincadeira de criança. Ela fala, não, isso é só você fazer isso. Aí um ajuda o outro. Um ajuda o outro, tá bom? Então aqui a gente fica terminamos a nossa gravação.